Depois do recesso, Paulo Souto está de volta e está enorme a lista de perguntas sobre direitos domésticos, trabalhistas e previdenciários que você mandou para a gente. Vamos começar a responder então. Bom dia, Paulo. Bem-vindo de volta ao Bom Dia Paraíba. Bom dia, Patrícia. A gente não tem se visto ainda, Não né? é isso, Depois pessoal? do seu retorno também, né? Exato, estamos todos de volta juntos, né, Paulo? Pessoal Agora na a rua. dupla está completa. Estamos aqui no nosso time, o pessoal na rua procurando muito por você, perguntando quando que Paulo Souto voltava. Tá aqui, gente. Vamos falar sobre direitos domésticos, trabalhistas e previdenciários. Separamos as perguntas que você mandou pra gente. Vamos colocar aqui no nosso telão. Um restaurante que só funciona nos finais de semana está obrigado a dispensar os seus empregados que moram no interior para votar no dia das eleições? Pergunta da Cecília Pontes. Em hipótese alguma. Ele só está obrigado a dispensar aqueles que vão trabalhar como mesários, vão trabalhar na eleição. Aí sim, mas os que moram no interior não, porque o domicílio eleitoral dele é onde ele reside. Se ele trabalha aqui, ele deveria ter o domicílio aqui. Se ele não transferiu, ele vai ter que ter um horário sim para justificar o seu voto. Mas a empresa não tem a obrigação de dispensá-lo não. Próxima pergunta, vamos lá. Quando a empregada doméstica mora próximo ao seu local de trabalho, não necessita de transporte público para ir trabalhar, um empregador está obrigado a conceder o Vale Transporte? Maria da Guia que quer saber. Patrícia, essa pergunta a pessoa me abordou num supermercado, entendeu? Porque ela mora num bairro onde fica bem próximo ao local onde a empregada reside também. E lá não existe transporte público. Por quê? Porque não existe, porque é tão próximo. Então não há necessidade de conceder, ela não tem esse direito de conceder o Vale Transporte. A empregada não tem o direito, o empregador não tem a obrigação de conceder. Nesse caso, então, ela recebe salário. Agora, o que é que eu aconselho? Ela tem que assinar um documento renunciando o benefício do Vale Transporte por morar próximo ao local de trabalho. O empregador pede para o empregado assinar isso. Aí sim, ele fica resguardado. Exato, tem que estar resguardado. Próxima pergunta para Paulo Souto. O que o empregado perde quando falta injustificadamente um dia na semana? Antônio, ele perde o dia da remuneração, aquele dia que ele faltou, e também a remuneração do repouso semanal remunerado, caso ele folgue no final de semana. Aí ele vai perder as duas remunerações. Olha só a dúvida que está chegando aqui agora da Maria Antônia, que é de muitas pessoas que eu já vi no nosso e-mail. O empregado doméstico, quando pede demissão, pode deixar o emprego imediatamente? Em hipótese alguma, ele tem que cumprir o aviso prévio, trabalhando, ele tem que avisar o empregador com antecedência mínima de 30 dias, que ele vai deixar o emprego daqui a 30 dias. Caso contrário, o empregador doméstico vai ter o direito de descontar na rescisão o aviso prévio, que equivale ao valor de um salário mensal. Próxima pergunta do Aloysio Cabral. Ele quer saber, posso incluir no valor do salário o Vale Transporte que concedo à minha empregada doméstica? Não, Aloysio, você tem que fazer um recibo em separado. Ou seja, existe o recibo de pagamento de salário e existe o recibo de Vale Transporte. No nosso site, www.direitodoméstico.com.br, você tem um modelo deste recibo. www.direitodoméstico.com.br. A pergunta agora muda um pouquinho de assunto. É da Sueli Santos. Ela diz assim, eu fiz um concurso público e fui classificada fora do número de vagas. Tenho o direito adquirido de ser nomeada? Não, Sueli. Quem tem direito agora é o pessoal que é aprovado dentro do número de vagas. Isso é uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Porque antes, todo mundo que fazia o concurso tinha apenas a expectativa de direito. Mas hoje, quem é aprovado dentro do número de vagas, ele tem o direito de ser nomeado. No caso dela, não, porque ela ficou fora do número de vagas. Pergunta agora sobre previdência. Apenas a expectativa. É do Antônio. Quem é aposentado pela PBPrev pode ter outra aposentadoria pelo INSS? Pode, por ser regime distinto. Você pode ter uma aposentadoria pela PBPrev e outra pelo INSS, sem problema algum. Sem problema algum. Ana Carolina quer saber, devo pagar os 5 dias de falta da minha empregada doméstica, já que ela apresentou atestado médico, ou eu posso descontar esse valor do salário dela? Ana Carolina, no caso do empregador doméstico, é diferente das empresas. A empresa, no caso da empresa, ela arca com os 15 primeiros dias. O empregador doméstico não arca com nenhum dia. Se o empregado faltou, apresentou atestado 2 dias, ele tem que procurar o INSS para receber o salário. Olha. E no caso dessa empregada, ela faltou 5 dias, o empregador vai descontar no salário dela e ela vai, junto ao INSS, ela mesma vai requerer o pagamento de um auxílio-doença. Uma pergunta aqui, um adendo nessa questão. Muitas pessoas levam, em vez de atestado médico, apenas uma notificação do posto de saúde. Isso vale também para efeitos do INSS? Não. Tem que não, ser para o atestado. INSS não. O INSS ela vai ser submetido a uma perícia. Lá o INSS é que vai achar. Não é só um atestado. Ele vai ser submetido a uma perícia médica, ele vai ser examinado por um médico. Ela pode levar uma notificação do que teve num posto, pode levar um atestado, mas sempre será submetido por uma perícia médica. Ana Carolina, eu acho que essa pergunta eu já fiz. É do Rogério, Ana Carolina acabou de fazer. A minha empregada doméstica passou a faltar todos os sábados do mês. Eu posso descontar a remuneração desse dia e mesmo assim tenho que continuar com ela? Rogério, você deve descontar a remuneração deste dia, a remuneração do repouso semanal remunerado. Deve, já que ela está permanecendo faltando todos os sábados, deve ser advertida por escrito.
e, se permanecer no erro, ser demitida por justa causa. Paulo, para a sua volta, a gente preparou um assunto que tem muito interesse, que vira e mexe, você aí de casa manda pergunta para a gente, que é o FGTS. Não só sobre quando sacar o FGTS, mas também como saber se o seu extrato está atualizado ou não, ou seja, se o seu patrão está lá depositando o seu fundo de garantia. A gente preparou uma reportagem para tirar algumas dúvidas e mostrar para você como ficar de olho nisso. Confira. Nas ruas da capital paraibana, difícil encontrar quem nunca conferiu o extrato do FGTS. Eu olho todo mês. E aí você vai conseguir ver se a empresa está depositando ou não, né? Os seus direitos. Eu já verifiquei algumas vezes, nem sempre que eu verifico, não. Mas assim, é bem importante, né? Porque às vezes a empresa deixa de depositar e aí as pessoas nem sabem se quando sair a empresa vai depositar ou não. Eu vou no extrato, no site da Caixa e verifico todos. Não vejo todo mês, mas periodicamente eu procuro verificar. O fundo de garantia é um direito de todo trabalhador, por isso é importante que o extrato sempre seja conferido. Seu Aloísio faz isso. A cada 2 meses, ele recebe o extrato do FGTS em casa e sempre que tem um tempinho, para e dá uma olhada nos valores que estão sendo depositados pela empresa onde trabalha. Sempre quando chega os extratos em casa, que vem pelos correios, aí eu verifico. É muito importante, né? Você sempre estar atualizado em estar observando o seu rendimento, né? Mas, além do extrato enviado para a residência, existem outras maneiras tão fáceis quanto de consultar o FGTS. Uma delas é pelo site da Caixa Econômica Federal, no endereço www.serviçossociais.caixa.gov.br. Aqui, o trabalhador deverá preencher os 2 campos com os dados solicitados, que são o número do PIS ou PASEP ou ainda o NIT, número de identificação do trabalhador. Depois você deve informar a senha da internet. Para isso, é preciso cadastrá-la e, em seguida, preencher todos os dados solicitados. Aí é só clicar em OK e pronto. Seu extrato vai estar disponível com todas as informações que precisar. Mas o trabalhador pode e tem direito de receber o extrato em casa a cada 2 meses, enviado pelo banco. Assim como acontece com seu Aloísio. Já faz até planos de como e com o que vai gastar o FGTS. Mas isso num futuro bem distante. Vou investir na minha casa mesmo. E se der, trocar o calhambeque. Tem também uma outra forma de você consultar o seu extrato do FGTS, que tem um telefone, é o 0800 726 0207. Paulo, o que acontece se a pessoa que está assistindo a gente agora resolver ir lá na internet para verificar o saldo e descobrir que durante anos o patrão não depositou? E agora? Patrícia, o trabalhador tem 30 anos, que a gente chama prescrição trintenária. Ele tem 30 anos para cobrar na Justiça do Trabalho o que não foi recolhido a título do FGTS. Estes 30 anos é apenas para reclamar cobranças do FGTS que não foram depositadas. Não é, nos outros títulos, no tempo 13º, ele vai cobrar férias, ele tem 2 anos após a rescisão do contrato. Certo. Nesse caso, ele tem 30 anos para reclamar. Entra com ação na Justiça do Trabalho contra a empresa, pleiteando o pagamento, o depósito daquele FGTS que deixou de ser recolhido. Se a empresa não existe mais? Aí, infelizmente... Não tem o que fazer? Não tem o que fazer. Se não existir... Não, olha, então é bom ficar atento por causa disso, né? De repente você descobre que durante anos não foi depositado, perdeu. Perdeu. Infelizmente, se não existir a empresa, não tem como a Justiça localizar alguém para responder. Não tem como. Se, por outro lado, o patrão que não depositou, que sabe que não está depositando, ele pode fazer o depósito tudo junto de uma vez só? Ou ele paga multa? Como é que funciona? Não, multa e correção ele vai pagar. Ele vai à Caixa Econômica Federal, certo. a Caixa Econômica Federal faz o cálculo, ele tem que depositar, com multas e juros. Mas pode pagar parcelado ou é de uma vez só? Eu acredito que aí vai depender da negociação junto à Caixa Econômica Federal. O que interessa a muita gente, afinal de contas, é quando que pode ter acesso a esse dinheiro. Afinal de contas, é nosso, né? Tá lá depositado pra gente, mas a gente não tem muito poder sobre ele não, Paulo. Quem administra é a Caixa Econômica Exato. Federal. Quais são as circunstâncias principais? Porque eu sei que são várias, Olha, mas as principais. Nós temos 16 hipóteses. Eu vou falar aqui das principais. Certo. Primeiro, a normal, que é a demissão sem justa causa. A segunda seria o contrato, você saca porque houve a extinção total da empresa. O terceiro caso seria em caso de calamidade pública, em caso de enchente. Okay. Isso ocorre muito lá em Cabedelo, em Camboinha, quando ela não, há uma enchente muito grande, ninguém só pode sair de casa de barco, ele pode sacar seu FGTS, que é uma calamidade pública. O terceiro caso, mais um caso, seria quando o titular da conta tiver idade igual ou superior a 70 anos, ele pode sacar. Quando o trabalhador ou um dependente, seja portador de HIV, seja portador de um câncer,
Uma doença mais exatamente grave. maligna, uma neoplasia maligna. Quando ele está, o trabalhador ou seu dependente, quando ele está em uma doença de fase terminal, ele pode sacar. Também. Pode sacar para amortizar financiamentos e também pode sacar para adquirir imóveis. É São os importante principais ficar casos. atento a isso. São 16. Nós Esses são citamos- os mais são comuns, os mais vamos comuns, dizer assim, né? entendeu? Paulo, obrigado pelo recado de hoje aí, pelas boas notícias, pessoal de casa, pelo alerta também. A gente volta a se encontrar aqui nas próximas semanas. Se Deus quiser. Até lá, Paulo. Uma boa semana para Pra você e uma boa você eleição. também.